Olá, irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor a todo mundo. Gostaria de estar compartilhando uma palavra com os irmãos que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Bem, irmãos, gostaria de estar compartilhando com os irmãos um pouco a respeito de continuar orando esperançosamente acerca do seu futuro, né? Porque isso é uma das coisas que é mais falada nos dias de hoje, né? Como será depois da pandemia, né? Como será o nosso futuro? Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui em Romanos, né, capítulo 1, o versículo 9, né, Paulo vai estar falando um pouco a respeito da fé dos romanos, né, vai estar falando um desejo, um anelo que ele tinha a respeito, né, dos irmãos que estavam em Roma. Ele escreve o seu desejo, o anseio de querer estar com esses irmãos, né? E no versículo 9 ele diz assim: Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente, de dia e de noite, faço menção de vós em minhas orações. Como nós bem sabemos, o apóstolo Paulo, ele tinha dois grandes ministérios, né, irmãos, que é de se encantar, que era o ministério da oração e o ministério da palavra. Né? Como o apóstolo Paulo ele era um missionário, ele precisava dessas coisas, né? O missionário precisava ser uma pessoa de oração, e o missionário ele precisa ser uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, né? Só que é interessante que eu quero compartilhar um pouquinho mais com os irmãos é o versículo 10, que ele vai revelar um pouco para a gente uma das coisas que ele pedia para Deus nas suas orações, que ele diz assim: pedido sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Né, irmãos? Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, né, os estudos vai dizer que ele estava em Corinto, né, ele estava como hóspede na casa de um irmão chamado Gaio. Gaio foi um dos poucos em que o apóstolo Paulo havia batizado. E juntamente com eles, uma pessoa que estava ajudando o apóstolo Paulo a escrever o livro de Romanos era o auxiliar dele, um rapaz, um homem chamado Tércio. Só que antes do apóstolo Paulo ele ir para Roma, ele tinha dois desejos, né? Na verdade, ele tinha o desejo de ir para Jerusalém. Era necessário o apóstolo Paulo passar em Jerusalém. E isso por dois motivos. O primeiro motivo era, ele precisava ir até Jerusalém, porque ele gostaria de participar das festas de Pentecostes. Isso é mais ou menos 57 ou 58 depois de Cristo. E também ele gostaria de aproveitar ali e ministrar aos santos, aos irmãos, a palavra, o evangelho que ele ministrava aos gentios ao redor do mundo. E outro motivo que o apóstolo Paulo ele precisaria ir até Jerusalém era porque ele pessoalmente precisaria entregar aos irmãos, né, as ofertas que ele havia recebido das igrejas gentílicas, né, da Macedônia, da Acaia, tipo a igreja de Filipos, Colossenses, Coríntios, essas igrejas todas, né? Ele estava com essa oferta e ele precisaria ir até Jerusalém para levar essas ofertas para os irmãos que estavam passando por necessidade, né? Só que quando nós olhamos a Bíblia em Atos 21, nós vamos entender que por onde o apóstolo Paulo passava, o Espírito Santo ministrava para ele, né, através das pessoas. Em uma das histórias mais famosas é o profeta Ágabo, né? O que o Espírito Santo revelava para o apóstolo Paulo que o que esperava para ele em Jerusalém não seria nada mais, nada menos do que prisões, açoites, irmãos, em Jerusalém. Em Romanos 15, no versículo 30 e 31, se nós olharmos lá, nós vamos ver o apóstolo Paulo pedindo, né, a ajuda dos irmãos em oração, para que os irmãos ajudassem ele a combater em oração, para que ele fosse livre dos rebeldes que estavam em Jerusalém. Mas o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso?
né? Que eu estou querendo dizer, irmãos, que por mais que o futuro do apóstolo Paulo fosse um futuro difícil, ele não cessava de pedir incessantemente para que Deus preparasse uma boa ocasião para que ele fosse até os irmãos que estavam em Roma. Eu quero dizer para os irmãos, que por mais que o seu futuro seja difícil depois dessa pandemia, não pare de orar esperançosamente. Sabe, muitos dos irmãos têm se desesperado, têm ficado aflito, né, por conta que já acabou as parcelas, né, do seu auxílio, estão perdendo os empregos. Isso é assustador, irmãos, mas nós temos que deixar que a palavra de Deus habite dentro de nós. Precisamos crer na palavra de Deus, que a palavra de Deus venha ser mais do que a nossa preocupação, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entregar as nossas necessidades diante de Deus. Nós temos que deixar Deus fazer o trabalho duro, o trabalho pesado, e nós temos que aprender a descansar. Nós temos que aprender e entender que Deus ele não desampara aqueles que são seus. Nós temos que aprender e entender que Deus ele não desampara aquele que é justo. E por mais preocupação que nós venhamos sentir, irmãos, nós não podemos acrescentar nada, nenhum côvado à nossa estatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que aprender a orar esperançosamente para que Deus abra a porta de emprego em meio à pandemia. Nós temos que continuar orando esperançosamente pela nossa família, porque Deus ele diz para Abraão em Gênesis 12 que nele, em Abraão, seria bendito todas as famílias na terra, e Deus ele pode suscitar de pedras a filhos a Abraão, né? Jesus ele é maior que Abraão, e Deus, Jesus ele é o mais interessado em fazer a nossa família bendita nessa terra. Nós não podemos parar de orar esperançosamente pela nossa família. Não pare de orar esperançosamente, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos perdidos, porque foi por eles que o próprio Cristo morreu, foi por eles que o próprio Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Não pare de orar esperançosamente, por mais que o seu futuro pareça difícil, né, pelos açoites do mundo, pelo modo que o mundo tem batido com ímpeto na igreja, e você sabe que tem um chamado, um ministério da parte do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não pare de orar esperançosamente, que através do Senhor, de você, Deus vai usar a sua vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, por mais que seja difícil o seu futuro, o nosso futuro, por conta dessa pandemia, nós não devemos parar de orar esperançosamente. Em nome de Jesus, é tempo de pararmos de lançar corvos, louvado seja o nome do Senhor, e lançar pombas, como fez Noé. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, fique com essa palavra, que Deus possa falar um pouco mais com você. Se eu não falei algo que você está orando, né? Não importa, coloca diante do Senhor e ore esperançosamente, em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus.